Você já parou pra pensar? Tipo, como a gente usa números o tempo todo? Nossa, verdade? A gente usa pra tudo, né? Seja pra controlar as finanças, medir ingredientes na cozinha. Ou até pra saber quantos graus estão fazendo lá fora. Olha, os números estão em todo canto. E hoje a gente vai se aventurar no mundo dos... Números inteiros. Isso aí. A base de toda a matemática. Preparado para mergulhar nesse universo. Com certeza. E pode parecer complicado, mas... Na real, é mais simples do que parece. A ideia é justamente a gente desmistificar isso. Mostrar como esses números que a gente vê desde a escola. São ferramentas poderosas. Então vamos lá, me explica uma coisa. O que são exatamente os números inteiros? Sabe aqueles blocos de montar que a gente usa para construir qualquer coisa? Tipo Lego. Isso. Os números inteiros são como esses blocos. Que a gente usa para construir. Qualquer estrutura matemática. Interessante. Eles são números completos, sem frações ou decimais. Tipo, 1, 2, 3. Exatamente. Positivos, negativos e o zero. Entendi. Tipo, se eu tenho 3 canetas aqui, Isso é um número inteiro. mas se eu partir uma ao meio. Aí já era. Entramos no mundo das frações. Que fica para outro episódio, né? Exatamente. Mas e como esses bloquinhos funcionam na prática? Lembra das 4 operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e... Previsão. Com os inteiros, elas funcionam de forma bem intuitiva. Tipo, somar é como juntar blocos, subtrair é tirar. Multiplicar é somar várias vezes o mesmo número. Dividir é separar em partes iguais. Exatamente. Viu como é fácil? Até que faz sentido. Mas me fala uma coisa. A divisão com números inteiros sempre dá outro número inteiro. Ótima pergunta. Nem sempre. Às vezes, a divisão de inteiros pode resultar em um número com vírgula, ou seja, um número racional. Aí já complica um pouco, né? Mas a gente não precisa se aprofundar nisso agora. O importante é entender que a divisão nem sempre fica dentro do conjunto dos inteiros. Show. E aqueles números negativos? Os negativos. Sempre me confundiram um pouco. É normal, mas pensa neles como um espelho dos positivos. Tipo, esse 5 é o reflexo do C. E quando a gente multiplica 2 negativos, é como se a gente fizesse 2 movimentos contrários. Ou voltasse para o ponto de partida, o resultado acaba sendo positivo. Nossa, que legal. Nunca tinha pensado assim. Viu? A matemática pode ser divertida. Mas me diz uma coisa. Onde a gente encontra esses números inteiros no dia a dia? Eles estão por toda parte. Sério? Desde coisas simples como contar as moedas no bolso, controlar o estoque de uma loja, medir a temperatura, calcular distâncias. Nossa, verdade. A gente usa números inteiros para programar computadores, construir prédios. É mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eles são a base de tudo. Sem de inteiros, a matemática que conhecemos não existiria. É incrível. É como se eles fossem o alicerce de uma casa. E a partir deles, a gente constrói conhecimentos mais complexos? Exatamente. Caramba, agora eu tô vendo números inteiros em todo lugar. Que bom. Essa é a ideia. Mas me diz, qual é o pulo do gato para dominar os números inteiros? Acho que o mais importante é entender a lógica por trás deles. Tipo, como eles se relacionam Como funcionam nas 4 operações. e como aplicar isso no dia a dia. Exato. E não precisa ter medo deles. No fundo, eles são nossos amigos. Com certeza. E depois dessa imersão... Duvido que alguém aqui vai olhar para o número inteiro da mesma forma. Verdade. E aí, o que mais você pode nos contar sobre os números inteiros? Algum segredo que a gente ainda não sabe? Bom, eu acho que o mais legal é que eles estão por toda parte, mesmo que a gente não perceba. Tipo? Pensa nos códigos de barra dos produtos, Ah, nos algoritmos das redes sociais. Nossa, verdade. Tudo isso usa números inteiros e descobrir como eles funcionam é fascinante. A matemática tem tudo, né? A gente só precisa abrir os olhos para enxergar. Exatamente. e por hoje ficamos por aqui com a nossa imersão no mundo dos números inteiros. Mas a aventura continua. Em breve, a gente volta com outro tema incrível do mundo do conhecimento. Até lá. Tchau, tchau.